Em tempos de crise, nós sabemos que as nossas empresas têm que estar em todo lado, quer no mundo offline, quer no mundo online. E aquilo que dizemos aos nossos clientes, nomeadamente àqueles clientes que ainda não percebem muito bem porque é que têm que estar na web, é que se não estiverem na web, elas não são encontradas, são empresas que não são encontradas. E nós damos sempre o exemplo de clientes que nos contactaram e que disseram que estavam à procura de empresas que queriam exportar determinado produto e que foram ao Google e que não encontraram ninguém. Agora, o facto é que essas empresas existem, mas como não existem no Google, acabam por não ter expressão. Não é? E se nós vimos, por exemplo, à luz do anúncio do iPhone 4, em que é mencionada a palavra linguiça no anúncio, essa palavra podia ter passado despercebida, mas não passou. E o que é que aconteceu? Só por causa do anúncio do iPhone, houve um aumento brutal na pesquisa da palavra linguiça. E quem é que ganhou com essas pesquisas? Foram as empresas que estavam nos primeiros lugares do Google, porque foram as empresas que tiveram cliques, foram visitadas por pessoas curiosas. Então, o facto é que essas empresas começaram a poder exportar mais esse produto porque estavam no primeiro lugar do Google. Portanto, temos empresas portuguesas e brasileiras que conseguiram aumentar a exportação do seu produto só porque estão no primeiro lugar do Google. Primeiro que tudo, a presença digital agora é tanto ou mais importante do que a presença offline, não é? Portanto, vamos dividir em offline e online, e aquilo que estamos a dizer é que hoje qualquer empresa pequena pode concorrer diretamente com uma empresa grande no digital, porque graças às técnicas de Search Engine Optimization nós conseguimos colocar a par e passo, nós conseguimos colocar vários níveis de empresas lado a lado. O que é importante para elas? Serem encontradas nos motores de busca. E isso implica que quando um utilizador faz pesquisa por uma determinada expressão que faça sentido para aquela empresa, a encontro nos primeiros 5, 6 lugares, quer dizer, idealmente no primeiro lugar. Okay? Isso dá-lhe muita visibilidade e notoriedade. Para quem não sabe nada de marketing é um conjunto de estratégias que visam aumentar a notoriedade, o buzz, portanto, o falatório à volta de uma marca, correto? Então, a única coisa que estamos a dizer é que estamos a levar o marketing para a área digital. E aquilo que estamos a dizer é que pegamos numa empresa, neste caso no site da empresa, e estamos a pôr uma grande placa, como se fosse um outdoor, a dizer estamos aqui. Ora, esta é a metáfora que nós usamos para explicar o que é o SEO, porque o SEO é muito técnico e para explicar o SEO não é fácil sem recorrer a termos técnicos. Então vamos deixar simples. SEO é uma técnica de marketing, ok? É um conjunto de técnicas de marketing que visam dar notoriedade às empresas. E o que as empresas têm que fazer é recorrer a empresas, portanto, especialistas em marketing digital, com programação, com equipas de programação, de design, de marketing, que consigam optimizar o site dessas empresas e torná-los mais apelativos aos motores de busca. Porque se os motores de busca, como o Google, que têm os seus próprios algoritmos, gostarem daqueles sites, colocam-nos no topo. E assim essas empresas conseguem usufruir de uma boa visibilidade e, com isso, leads comerciais, contactos, maiores acessos ao site. O que não deve fazer, para já, é tentar enganar o Google. E porquê que eu digo isto? Porque há muitas empresas que querem ter visibilidade, aliás, todas as empresas querem ter visibilidade e tentam arranjar sempre formas de o fazer. E essas formas, se não são naturais aos olhos, entre aspas, do Google, são vistas como estratégias negativas. Como, por exemplo, há pessoas que trocam links entre vários outros sites conhecidos e essa troca de links poderá não ser vista de bons olhos, portanto, deve haver sim uma troca de links entre sites que façam sentido da mesma área de negócio, ou são parceiros, ou clientes. Depois há, por exemplo, pessoas que sabem que o Google valoriza texto, então escrevem textos enormes nos seus sites que não têm muito a ver com o negócio, só para terem textos. Então acaba também por prejudicar o posicionamento do site. Portanto, dicas daquilo que se pode fazer é basicamente ter um site que é consistente desde a sua porta de entrada à sua porta de saída, ter muitos call for actions, ou seja, sítios onde se consiga converter, portanto, a visita da pessoa num possível contacto. Nós temos que ter formulários de contacto, temos que ter várias mensagens apelativas, temos que ter conteúdo honoroso, conteúdo que seja útil, informativo, que faça com que as pessoas desejem mais aquele tipo de conteúdos dia após dia, que seja recorrente. Sites que têm que ser dinamizados, ok? Tem que ter um blog associado, tem que ter notícias e qualquer site com uma boa base será depois muito mais fácil de trabalhar.